Arquivos extraterrestres. – 2 de outubro de 1997. O Irangê Holanda, capitão reformado da Força Aérea, estava em sua casa em Cabo Frio. O ex-piloto e paraquedista havia se aposentado em 1992. Desde então, ele lutava contra uma doença. O coronel Holanda vinha sofrendo um processo depressivo, crônico, desde o início da década de 90. E, na minha visão pessoal, esse processo depressivo que ele vivenciou durante muito tempo lá na Amazônia teve origem justamente no fato dele ter se tornado. Naquela noite, quando a filha de Holanda subiu as escadas para o quarto, deparou-se com uma terrível cena. Seu pai estava morto. Aparentemente, ele havia se enforcado. Seria um suicídio causado por uma doença mental? Ou por algo mais sinistro? Apenas 2 meses antes, o capitão Holanda fora entrevistado pelos ufólogos A.J. Gever e Marco Petit. Ambos estudam e documentam incidentes com OVNIs. Essa coisa depois para Colares, depois foi subindo, como se estivesse cobrindo a Amazônia toda em faixa. Havia uma inteligência fazendo isso. Depois a FAB parou com 4 meses de operação, ela mandou parar. Alguns ufólogos acreditam que o capitão Holanda não se suicidou. Ele teria sido assassinado por revelar informações sobre aparições ufológicas, algumas supostamente fatais, ocorridas na Amazônia 20 anos antes. E sim a versão testemunhal de um militar que comandou uma das operações mais sérias da ufologia mundial. Há algo de muito estranho nessa história do chupa-chupa, que a aeronáutica não quer revelar. Não acredito no suicídio. Na minha teoria, a morte do Holanda está conectada com alguma coisa acima do normal. He left a very clear message that we are being visited. O caso Roswell brasileiro. As aparições de OVNIs presenciadas pelo capitão Holanda tiveram início na ilha de Colares, na foz do rio Amazonas, no Brasil. Apesar de estar a apenas 2 horas da agitada cidade de Belém, Colares está anos distante em termos culturais e tecnológicos. São pessoas pobres, são pescadores, agricultores, pessoas que têm uma vida muito pacata. Como a maioria dos brasileiros, os 2.000 habitantes de Colares são, em sua maioria, católicos. Mas o isolamento da ilha contribuiu para o surgimento de muita superstição. Eles acreditam que a ilha é misteriosa, que ali acontecem muitos fenômenos. O povo de Colares já tinha as suas lendas e as suas tradições. Emídio Campos Oliveira, de 71 anos, é um antigo morador da ilha. Há quase 30 anos, ele testemunhou uma série de eventos extraordinários que mudariam a vida em Colares para sempre. Na hora eu senti só quando sumiu a lâmpada, eu sentia o artume, aquela... Foi aqui, nessa mancha, era tipo assim, uma rodinha. E ficou vermelhozinho bem no centro da mancha preta. Tudo começou em uma noite quente de outubro de 1977. Às 23 horas, Oliveira preparava-se para dormir.
Ele recebeu um beijo de boa noite da mulher deitado na rede da sala onde costumava dormir. De repente, um feixe luminoso invadiu a sala. A luz vinha de cima e era tão potente que penetrou pelas telhas de cerâmica do teto. Apareceu na minha vista aquela lâmpada bem forte descendo do telhado para aí atacou aquele ardume, atacou na minha coxa. A luz era bem forte, bem forte. Tão rápido quanto veio, a luz desapareceu. Incapaz de encontrar uma explicação para o que acontecera, ele voltou a dormir. Dias depois, por volta das 20 horas, Orivaldo Malaquias Pinheiro, então com 24 anos, preparava-se para pescar com um amigo. Eu estava na praia, olha, a gente estava lanceando. Daí a gente, como não deu nada no lance que a gente deu, aí a gente puxou a rede e saiu em direção para pegar outra posição para tornar a lancear, para ver se conseguia pegar o peixe. Os pescadores esperavam calmamente pelos peixes. De repente, o amigo de Pinheiro notou uma luz voando baixo pelos céus. Não tinha barulho nem cheiro. Seguinte, ele que olhou para o lado de fora, para o lado da maré, e essa luz vinha do lado da maré para nós em direção a gente. Aí lá a gente se apavorou e saiu correndo. Os dois homens correram para a cidade. Em estado de pânico, contaram aos outros moradores o que haviam presenciado. Então perceberam que não eram os únicos a testemunharem estranhas aparições. Outras 12 pessoas afirmaram terem sido perseguidas, caçadas e atacadas pelas misteriosas luzes. A dentista Lúcia Helena Marques foi uma das pessoas que avistaram as luzes em uma praia próxima. Aí estávamos ali no mercado e houve um alvoroço, né, que aparecia esse objeto não identificado. E todo mundo corria lá para a beira-mar. E víamos duas luzes pairando pelo ar. Uma luz ficava acesa, a outra apagava. E ficava assim, tipo um sinal, assim, sei lá. As cores assim que a gente mais via era o vermelho, mais assim, chamativa. Depois o verde, era o vermelho, o verde, o amarelo lá no fundo. Depois sumiu. Enquanto os moradores de Colares tentavam entender os acontecimentos, a 2 horas de distância, em Belém, o repórter Carlos Mendes, então com 25 anos, recebeu uma ligação em seu escritório. Quando eu vi as primeiras informações, foram através de telefonemas de pessoas que estavam ligando da cidade de Viseu. Eles diziam que era para o jornal ir lá na cidade de Viseu, porque estavam aparecendo essas luzes e as pessoas estavam com muito medo, estavam apavoradas. Mendes, que trabalha no jornal O Estado do Pará, ligou para seu fotógrafo. Os dois homens foram para Colares na mesma noite. Ao chegarem, os homens foram interpelados pelos moradores que desejavam contar a história dos misteriosos raios luminosos. Alguns afirmavam terem sido feridos pelas luzes. Uma história, ela estava na casa dela, à noite, quando de repente ela viu aquele clarão. E ela notou que a luz que estava focando na casa dela, a luz varava pelo teto e deixava o quarto iluminado. A mulher contou que suas pernas e braços foram paralisados e no dia seguinte ela notou algo estranho em seu peito. O corpo dela, sobretudo no seio, havia marcas, como se alguém tivesse furado os seios dela várias vezes no mesmo local com um alfinete. Outras supostas vítimas relataram histórias parecidas. Também